O programa Saber Direito desta semana é com a professora Mariana Maranhão. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou a professora Mariana Maranhão. Nesta semana nós estamos abordando no Saber Direito as aposentadorias do RGPS. E nesta aula nós iremos abordar a aposentadoria por idade, que é uma das 4 espécies de aposentadorias que nós temos no Regime Geral de Previdência Social. Para continuarmos no assunto da aposentadoria por idade, é importante nós relembrarmos o que foi dito na aula passada, que foi quanto às aposentadorias por invalidez e aposentadoria especial. O que é a aposentadoria por invalidez? É um benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica da Previdência Social, uma perícia que é feita no INSS, incapacitados de forma permanente e sem possibilidade de reabilitação para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o próprio sustento. Então, a aposentadoria por invalidez, como nós vimos, é um motivo de suspensão do contrato de trabalho. Inclusive, nós destacamos na aula passada uma divergência jurisprudencial por quanto tempo esse contrato fica suspenso. Tem uma divergência jurisprudencial entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. No segundo momento da aula anterior, nós abordamos a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela é uma aposentadoria que dá direito ao trabalhador com 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, quando ele trabalha exposto a agentes nocivos à saúde. Então, condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, que podem ser agentes físicos, químicos e biológicos. O Decreto 3.048 de 99, ele elenca nos seus anexos uma quantidade grande desses agentes e qual é a aposentadoria que vai lhe dar direito, se é de 15, 20 ou 25. Então, é um benefício concedido ao segurado que vai ter trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade, então ele tem que comprovar que trabalha exposto a esses agentes nocivos. E como que ele comprova? Nós falamos na aula passada sobre 2 documentos, o PPP ou o LTCAT, que são documentos comprobatórios desse tempo exposto a agentes nocivos. Na aula de hoje, nós vamos tratar da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade ela está prevista lá no artigo 201 da Constituição Federal. Quando nós lemos o artigo 201, é importante a gente lembrar que ele vai tratar de forma geral do regime geral de previdência social e ele trata no inciso 1, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, a aposentadoria por idade é justamente esse benefício previdenciário que é para suprir essa idade avançada. No momento que a pessoa já alcança uma idade que nós vamos ver qual que é essa idade que trata na nossa lei, que ela vai se afastar do mercado de trabalho justamente pela idade avançada. E a idade avançada vem acompanhada de cansaço e acompanhada muitas vezes de doenças. Então, por isso que a aposentadoria por idade ela é um benefício muito importante e é o benefício pago em maior quantidade no Brasil. Apesar dos valores não serem de grande vulto, montante, ele é o de maior quantidade. Então, atualmente, o Regime Geral de Previdência Social paga-se mais aposentadorias por idades. Então, é o benefício que tem maior significativo quanto à quantidade. Então, vamos lá na Lei 8.212 e a 8.213, que é o caso dos benefícios, tratado o artigo 48, que vai dispor sobre a aposentadoria por idade. O artigo 48 dispõe da seguinte forma: a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher. Então, nós temos aqui a aposentadoria por idade, também fala na figura da carência. Qual é a carência da aposentadoria por idade? Nesse ponto, gente, é de extrema importância a gente tratar
quanto à questão da carência da aposentadoria por idade. Por quê? A aposentadoria por idade, ela tem uma carência mínima exigida, que está no artigo 25, inciso 2. O artigo 25, inciso 2, dispõe da seguinte forma: a concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência. Inciso 2, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. Então, nós temos aqui uma aposentadoria por idade que depende de contribuir anteriormente para a Previdência. Então, como eu já disse, desde a primeira aula nós estamos tratando, o nosso direito previdenciário, ele é muito semelhante a um direito securitário. Você só pode ter direito a todas as garantias, a todas as prestações previdenciárias, desde que você antes esteja vinculado, antes você seja segurado. Ou seja, ele é de caráter contributivo. E nesse momento, é importante eu diferenciar a aposentadoria por idade do benefício assistencial de prestação continuada da nossa Lei Orgânica de Assistência Social. Por que eu vou diferenciar isso? Nós temos uma confusão, algumas vezes a gente escuta as pessoas falarem da seguinte forma: professora, tal pessoa eu conheço, ela aposentou sem nunca contribuir. Isso é verdade? Como que acontece? Nós temos que ter em mente que a aposentadoria por idade é diferente do benefício assistencial do LOAS. E quem dispõe, quem trata a respeito do LOAS? O LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. O que eu gostaria de tratar nesse momento? A gente tem que lembrar que a Seguridade Social, nos termos do artigo 194 da Constituição Federal, ele é composto por um tripé. Quem é assistência e previdência? Eu coloco nessa ordem para ficar mais fácil a gente memorizar o SAP. Saúde, assistência e previdência. Então, isso é a Seguridade Social. Então, existe um cofre único nos termos do artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3, que trata sobre o orçamento da Seguridade Social. Então, é um orçamento para a Seguridade, mas são coisas distintas. O benefício previdenciário do benefício assistencial. E aí tem o perigo das pessoas acharem que é possível se aposentar sem contribuir. Por quê? Existe na Lei Orgânica da Seguridade Social a previsão quanto aos idosos maiores de 65 anos de idade receberem um benefício de caráter continuado, que é um benefício assistencial. Professora, o que dispõe, então, nessa lei? Trata-se da Lei 8.742 de 93, que vai tratar que, no artigo 20, que a Lei Orgânica de Assistência Social dispõe sobre esse benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial para pessoas com deficiência ou maiores de 65 anos de idade que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. O que significa isso, gente? Nessa Lei Orgânica de Assistência Social, nós temos o critério da miserabilidade. É muito triste a gente tratar disso, porque no artigo 20 da Lei 8.742 de 93, no parágrafo 3º, fala que o primeiro forma de eu comprovar o critério de incapacidade para prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, a renda familiar dela tem que ser inferior a 1/4 de salário mínimo. Hoje nós recebemos um salário mínimo de R$ 678. Então, temos que pensar na seguinte situação, de uma pessoa só na casa recebendo um salário mínimo, para 5 pessoas se manter com aquele salário. Aí a renda familiar vai ser inferior a 1/4. Então, cuidado com isso, que tem pessoas que acham que eu não vou contribuir para a Previdência porque eu sei que quando eu ficar velha eu vou receber o benefício assistencial. Não queira receber o benefício assistencial, porque o benefício assistencial é um meio muito importante de diminuirmos os problemas sociais, mas ele tem critérios bem rígidos, o primeiro deles é com essa questão de 1/4 de salário mínimo. Isso é
um valor que hoje é considerado, quem tem essa renda inferior a isso, é o critério de miserável. Então, a Lei Orgânica da Assistência Social trata sobre isso. Então, cuidado, a aposentadoria por idade e o benefício do LOAS são situações completamente distintas. Então, apesar de ambos os benefícios estarem vinculados à ideia da idade, porque tanto o benefício assistencial quanto o benefício da aposentadoria por idade, eles estão vinculados à ideia da idade, porque no benefício assistencial, 65 anos. Na aposentadoria por idade, nós vamos ver quais são os critérios de idade, então. Mas os dois têm um vínculo com a idade, mas um é um benefício assistencial, o outro é um benefício previdenciário. No benefício previdenciário e o assistencial, ambos são mantidos pelo orçamento da Seguridade, mas são benefícios totalmente distintos. Então, vamos tomar cuidado com isso. Não queira receber esse benefício assistencial, porque esse benefício assistencial significa que sua situação familiar é um tanto quanto preocupante. Mas acontece muito. Por quê? Temos casos de pessoas idosas que moram sozinhas, sem ninguém, sem dinheiro nenhum, porque nunca contribuiu para a Previdência. E aí nós sabemos que o critério da idade é justamente o que na aposentadoria por idade? Ele tem que ter uma carência mínima de 180 contribuições mensais. Ou seja, ele tem que ter contribuído já para a Previdência pelo menos 15 anos durante a vida dele. Então, nós temos aqui esse problema, que a aposentadoria por idade tem que ter uma contribuição anterior de você atingir essa idade. Então, para a pessoa usufruir desse benefício assistencial, ele é bem real na nossa atualidade, porque tem pessoas que talvez trabalharam 5 anos da vida dela com carteira assinada, o resto trabalhou a vida inteira, mas sem nunca contribuir para o regime geral, nunca mais contribuir. Chega lá na idade, com 65 anos, ele vai ter direito à aposentadoria? Não, porque ele não teve, então, a contribuição mínima. Então, diante do que nós já abordamos nessa aula de hoje, é importante a gente fazer uma recapitulação de tudo que foi abordado. Primeiro, nós relembramos as outras aulas que nós tratamos sobre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. Estamos já, então, introduzindo a nossa terceira espécie de aposentadoria, lembrando que são 4 que estão dispostas lá no artigo 18 da Lei 8.213. Então, neste momento, estávamos tratando da diferença da aposentadoria por idade para o benefício assistencial, porque é muito importante a gente tratar quanto a isso, porque a aposentadoria por idade, obrigatoriamente, nós temos que ter uma carência, que é de 180 contribuições mensais. Então, por se tratar de um benefício previdenciário, ele tem que ter uma carência mínima, porque os benefícios previdenciários são todos de caráter contributivo. Já o benefício assistencial, ele é de caráter assistencial. Então, a pessoa tem que ter algum critério para fazer jus. E qual que é esse critério? Tem que receber uma renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo. Isso é o que está disposto na Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8.742 de 93. Então, no artigo 20 vai falar sobre isso, que o idoso, ou seja, a pessoa maior de 65 anos, também tem direito a esse benefício assistencial. Só que ele tem que cumprir esse critério de comprovar que ele não consegue ter renda maior familiar do que 1/4 de salário mínimo. E esse benefício assistencial, ele também dá direito ao deficiente e ao maior de 65 anos. Então, temos as duas pessoas. Algumas vezes você vê na prática crianças recebendo esse benefício assistencial, porque são deficientes. Então, ele também teria direito. Então, o benefício assistencial ele é tanto para o deficiente quanto para o maior de 65 anos. Temos aqui a diferença, então, da aposentadoria por idade, ela obrigatoriamente você tem que ter uma contribuição anterior. E agora nós vamos para a pergunta que nós temos preparada. Olá, professora. Meu nome é Thiago Silva. O trabalho urbano, é possível aposentar-se sem nunca contribuir? Olha a dúvida que nós já respondemos, mas é importante sempre a gente frisar. Porque muitas vezes as pessoas acham que o trabalhador urbano consegue aposentar sem contribuir. E foi o que a gente já conseguiu diferenciar.
na Lei Orgânica de Assistência Social, é um benefício assistencial. Só terá direito a receber esse benefício, que não é a aposentadoria, gente. A aposentadoria ele é um benefício previdenciário. Então, você não tem direito a receber esse benefício se você não tiver nunca contribuído. Então, não. Tiago, você perguntou, é possível no trabalho urbano você receber a aposentadoria sem contribuir? Não, não existe essa mágica, gente. A Previdência, ela trata de um caráter contributivo. Então, não existe mágica. Você tem que contribuir para ter direito a uma aposentadoria. Se você não contribuir, muitas vezes você vai ficar sem receber nada. E caso você tenha uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo e já atingiu mais de 65 anos de idade, independentemente se é homem ou mulher, é uma questão importante de a gente tratar, porque nós vamos ver agora, quanto à aposentadoria por idade, que tem diferença entre homem e mulher. No benefício assistencial não tem, é 65 anos, se homem ou mulher, ele terá direito, mas tem que ter uma renda inferior a 1/4 de salário mínimo. Continuando, então, quanto à aposentadoria por idade, vamos voltar lá no artigo 48 da Lei 8.213, que dispõe sobre a aposentadoria por idade. No caput, nós já lemos, mas sempre é bom a gente reler, que vai falar que a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nessa lei, completar 65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher. O que é importante a gente tratar nessa situação aqui? O caput do artigo 48, ele vai diferenciar a idade do homem e da mulher. O homem é 65 anos, a mulher 60. E no parágrafo 1º, ele já trata de uma outra diferenciação. Os limites fixados no caput são reduzidos para 60 e 55 anos, no caso de trabalhadores rurais, respectivamente, se homens e mulheres. Referidos na linha A do inciso 1, na linha G do inciso 5 e nos incisos 6 e 7 do artigo 11. Quem são esses trabalhadores rurais aqui, gente? Esses são justamente os segurados especiais que nós tratamos na primeira aula. Quem era, então, que tem direito a essa aposentadoria reduzida na idade de 60 anos se homem e 55 anos se mulher? São os rurais. Então, nós vamos constatar que a aposentadoria por idade, ela é diferenciada tanto em virtude do local do exercício do trabalho, se é urbano ou rural, e ela também é diferenciada pelo sexo, se é homem ou mulher. Então, nós temos aqui a situação de duas idades, no caso de urbano, e 2 idades no caso dos rurais. Nos urbanos, 65 anos se homem e 60 anos se mulher. No rural, nós temos 60 anos homem e 55 anos mulher. Então, nas idades de aposentadoria por idade, na verdade, nós temos só 3, que é, temos a 55 anos mulher rural, 60 anos mulher urbana ou homem rural e 65 anos o homem urbano. Então, nessa situação, a gente já constata essa diferença. E é importante a gente tratar também quanto à questão do artigo 195, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. O que esse artigo 195, parágrafo 8º, dispõe? Vamos lê-lo. Lembrando que o artigo 195, caput, ele está tratando sobre a Seguridade Social, que dispõe assim: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então, o artigo 195 vai elencar quais são as contribuições para a Seguridade. No parágrafo 8º, ele trata assim: o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rural e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam sua atividade em regime de economia familiar, sem empregado permanente, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. O que esse artigo 195,
Parágrafo 8º trata. Ele vai tratar sobre a contribuição diferenciada dos segurados especiais. Por quê? Ao contrário do que acontece com o contribuinte individual, que para contribuir ele tem que pagar o carnezinho, que é o famoso carnê da GPS, lá, pagar mensalmente, o segurado especial não tem essa figura. Ele tem uma contribuição sobre a sua produção. E aí, nesse momento, eu brinco que todo mundo é um sonegador da Seguridade. Por quê? Quem nunca comprou um queijo fresco vendido na porta de casa? Quem falar, atire a primeira pedra. Todo mundo já comprou um queijo fresco vendido na porta de casa. Como que a gente tinha que fazer? Se chegasse o queijo fresco lá, falava assim, ó, senhor, qual que é seu nome, qual que é seu NIT, que eu vou contribuir agora sobre seu produto rural para pagar o seu benefício no futuro, o dia que você for aposentar. O segurado especial, por isso que aí começa uma outra confusão, que as pessoas acham que o rural, ele não contribui para ter direito à aposentadoria. E ele contribui. Só que a contribuição dele não é direta igual a nossa. A contribuição dele é indireta. A contribuição do segurado especial, ela acontece sobre a produção. Lógico que eu falei um caso da venda do queijo, mas a gente sabe que muitas vezes o produtor rural, ele cria o seu gado. E esse gado ele vai vender para um frigorífico. O frigorífico é obrigado a recolher. E quanto que o frigorífico tem que recolher? É uma curiosidade que, no que diz respeito ao custeio da Previdência, é importante a gente tratar no artigo da lei do custeio da Previdência, a Lei 8.212, quanto à forma de contribuição dos segurados especiais, que está lá no artigo 25 da Lei 8.212, de 91, que fala o seguinte: a contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 22 e a do segurado especial referidos respectivamente na linha A do inciso 5 e inciso 7 do artigo 12, serão da seguinte forma. Inciso 1, 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Ou mais 0,1% da receita bruta proveniente de comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente de trabalho. Então, a contribuição total deles é 2,1% sobre a produção. Então, é uma contribuição indireta. Não, ele não paga igual nós, que somos contribuintes individuais, iguais dos empregados, um desconto direto sobre o salário. Ele vai pagar sobre a produção. E aqui nós temos como que ele vai conseguir comprovar isso, a comprovação da atividade rural. O artigo 106 da Lei 8.213, ele trata sobre essa comprovação. E o que é importante a gente demonstrar? O artigo 106, ele fala o seguinte, ele é especialmente para a atividade rural. Vai falar assim, a comprovação do exercício de atividade rural será feita alternativamente por meio de... Como que ele comprovará? O inciso 1 fala, contrato individual de trabalho ou carteira de trabalho, que a gente sabe que pode acontecer dele ter prestado serviço para alguma fazenda. Aí ele vai ter uma carteira de trabalho. Inciso 2, contrato de arrendamento. Então, se eu mostrar que eu tinha uma terra arrendada, que eu arrendava uma terra, isso já vai me comprovar que eu tinha uma atividade rural. Ele não vai precisar levar a GPS dele. Uma outra a forma de documentação. Inciso 3, declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando o caso, de sindicato de colônia de pescadores. Então, aí é a importância da declaração do sindicato rural. Então, o sindicato rural, ele pode me dar uma declaração de que eu era vinculado àquele sindicato. Ó, o inciso 4, comprovante de cadastro no INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar. Então, o INCRA, se eu comprovar que eu era lá vinculado, eu consigo comprovar que eu era rural. Bloco de notas do produtor rural. Eu tinha lá meu gado, vendi para o frigorífico. Se eu receber aquele bloco de notas, eu consigo comprovar. Gente, você está vendo que o artigo 6 ele vai elencar vários casos, várias situações, para que a pessoa consiga comprovar que ele era um produtor rural. E qual que é a vantagem de se comprovar que ele é um produtor rural? Ele vai ter um tempo reduzido no que diz respeito à idade. Ao invés dele aposentar com 65 anos, se homem, e 60 mulher, ele vai reduzir em 5. Então, ele aposenta com 60 anos homem e 55 anos mulher.
Muitas vezes, eu, na prática da advocacia previdenciária, eu fico até um tanto quanto constrangida. Você olha uma pessoa, um senhor que trabalhou a vida inteira no campo com 60 anos, ele parece 70. Porque a gente sabe que ele está exposto ao sol, a muitas outras coisas. O desgaste dele é muito maior. Então, algumas vezes a gente até cogita. Escuta eles falando, nossa, doutora, 60 anos, eu esperei tanto por esse momento, eu estou tão cansado. Eu tenho certeza que ele está muito cansado mesmo, porque o trabalho rural, ele é um trabalho muito desgastante. Então, não temos que falar mal dessa aposentadoria rural, porque muitos estudiosos falam, a aposentadoria rural é onde está o déficit da Previdência. Primeiro que não existe déficit, a gente não tem como abordar isso nessa aula desse período, posteriormente a gente pode, mas não existe esse déficit. E não é a aposentadoria rural a culpada, não. A aposentadoria rural, ela é financiada de uma outra forma, que é através de uma contribuição indireta. Então, se ela é a culpada, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel. Que toda vez que você fosse comprar alguma coisa oriundo de produto rural, que a gente sabe que nós dependemos disso de tudo, tanto a nível de laticínio, hortifruti, granjeiro, nós dependemos. Nós deveríamos que recolher a Previdência, porque a contribuição deles é de 2,1 sobre a produção rural. Então, a comprovação da atividade rural deles é dessa forma. E o que é uma outra questão que é importante a gente destacar? Se a pessoa não conseguir comprovar o quanto que ela ganhava a nível do rural, qual que é o benefício geralmente pago para elas? Um salário mínimo. Então, atualmente, se uma pessoa é um aposentado por idade rural, ele vai receber apenas R$ 678. E uma outra questão que é importante falar. O rural, o segurado especial, caso ele queira ter um benefício maior do que isso, ele pode também pagar o carnezinho dele para complementar a renda. Então, ele pagaria na GPS para complementar o valor. Fala assim, eu sei que quando eu for aposentar é R$ 678 só, então eu quero ter mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que a maioria das aposentadorias por idade rural é de um salário mínimo, porque as pessoas elas não se organizam previdenciariamente falando, porque elas não têm a noção da importância da previdência para a vida delas, principalmente na velhice, quando estiver mais com a idade avançada. Então, temos que atentar para essas diferenças. Uma outra questão que é importante a gente tratar, vamos lá no artigo 201, parágrafo 7º da Constituição. O artigo 201, parágrafo 7º da Constituição, ele fala a seguinte situação. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições. Inciso 2. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Nesse momento, eu quero destacar uma seguinte situação. O garimpeiro, a gente tratou dele lá na primeira aula. Quem é o garimpeiro a nível de segurado do regime geral de previdência social? O garimpeiro, pela nossa lei, ele é um contribuinte individual. Mas a previsão constitucional colocou que ele também terá uma redução na idade, igual como se ele fosse um rural. E aí a gente vai ver muitos dos erros achando que o garimpeiro é um segurado especial. Não, gente. Garimpeiro, ele é contribuinte individual. Mas a Constituição estendeu esse benefício da redução da idade em 5 anos, se homem e se mulher, também para os garimpeiros. Então, nós temos aqui, nesse parágrafo 7º, inciso 2 do artigo 201, esta extensão ao garimpeiro. Apesar dele não ser um segurado especial, ele é um contribuinte individual, que está lá no artigo 11, no inciso 5, a linha B, ele vai falar quanto a isso. Então, a gente tem que lembrar que houve uma redução da idade pela Constituição Federal. Então, ele vai poder aposentar-se por idade de 60 anos e 55. E não como todos os outros contribuintes individuais. Muitos vão se questionar, professor, isso é
injusto. Não, a gente sabe também que o serviço do garimpeiro ele é um serviço muito desgastante. Então, ele tem essa redução garantido pela Constituição. Então, só a gente lembrar, já que a gente falou agora de segurados, vamos lembrar então da primeira aula dos segurados obrigatórios. Quem são os segurados obrigatórios? Nós temos os empregados domésticos, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Então, temos aqui as 5 modalidades de segurados obrigatórios. Lembrando que o garimpeiro está incluído dentro do contribuinte individual, enquanto que o segurado especial ou rural é outra modalidade de segurados. Mas a Constituição, nesse artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2, deu essa redução da aposentadoria por idade para o garimpeiro. Só para a gente ver na lei, que a gente vai tratar agora no momento do Decreto 3.048, que é o decreto que regula a Previdência Social, no artigo 9º é quem ele fala quanto ao garimpeiro. O artigo 9º, inciso 6, a linha B. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 6, ele elenca aqui. Inciso 5, como contribuinte individual. A linha B, a pessoa física proprietária ou não que explora atividade de extração mineral garimpo. Então, nós temos aqui no artigo 9º, inciso 5, a linha B, o garimpeiro enquanto um contribuinte individual. Lá no decreto 3.048 de 99. Esse decreto ele é quem regula tanto a parte de custeio como a parte dos benefícios previdenciários. Diante do que nós já tratamos na aula de hoje, eu gostaria de escutar a pergunta do aluno. Olá, professora. Meu nome é Eduardo Porto. Minha pergunta é: qual a idade para aposentar-se nesta modalidade? Nós estamos tratando, então, da aposentadoria por idade. Relembrando, então, do que nós já vimos. 65 anos se homem urbano, 60 anos se mulher urbana, 60 anos se homem rural e 55 anos se mulher rural. Lembrando, como eu já tratei e estava tratando há poucos momentos, o garimpeiro ele foi incluído nessa modalidade como se fosse o rural, por uma previsão constitucional do artigo 201, parágrafo 7º da Constituição Federal. Um ponto que eu gostaria que a gente tratasse é como é o salário de benefício da aposentadoria por idade. Esse ponto ele é um tanto quanto, principalmente os estudantes do direito, tem um pouco de medo porque a gente vai tratar um pouco da matemática. E a matemática assusta. O que a gente vai colocar aqui? O salário de benefício da aposentadoria por idade, ele tem uma fórmula própria, que nós vamos ver dela no artigo 50 da Lei 8.213, que está tratando sobre a aposentadoria por idade. Então, ele vai lá colocar aqui. A aposentadoria por idade, artigo 50 da 8.213 de 91. A aposentadoria por idade, observado o disposto na seção 3 deste capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá numa renda mensal de 70% do salário de benefício, mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo ultrapassar 100% do salário de benefício. Professora, não entendi nada. Isso é o que eu entendo, sempre escuto na sala de aula. Professor, não entendi nada, não sei fazer essa aposentadoria por idade, não. Como que acontece? Esse artigo 50 dispõe assim. Se você... A gente viu que a carência para aposentadoria por idade é de 15 anos de contribuição. Então, ou seja, 180 contribuições mensais. Vamos pensar que mulher, 60 anos, tem só os 15 anos de contribuição. Como que vai ser o benefício dela? Vai se pegar o salário de benefício daquela mesma forma que a gente já viu nas aulas anteriores, desde julho de 94 para cá, a 80% das maiores contribuições, vamos ter o salário de benefício. Vamos pensar que esse salário de benefício deu R$1.000 para facilitar minhas contas, que como professora de direito eu também não sou boa da matemática, não. Deu R$1.000 na hora que fez o cálculo lá do salário de benefício. Ele vai receber os R$1.000, o salário de benefício integral? Não, a gente acabou de falar que ela só tinha 15 anos de contribuição. Então, eu vou pegar 70% desse salário de benefício, que é de R$700.
Professora, só R$ 700? Não, ela vai ter direito a cada 12 contribuições, ela tem direito a 1%. Então, se ela tem 180 contribuições, ela tem direito a 15% a mais. Então, a pessoa que, no caso dessa senhora que eu coloquei, 60 anos e 15 anos de contribuição, ela vai ter um salário de benefício de 85% dos R$ 1.000 que ela supostamente teria direito. Não, ela não vai ter direito a R$ 1.000, ela vai ter direito a R$ 850. Por quê? Por cada 12 contribuições mensais é 1% a mais. Então, vamos fazer um raciocínio lógico aqui, gente. Para eu ter direito à minha aposentadoria por idade de forma integral, eu tenho que contribuir por quanto tempo? 30 anos de contribuição. Eu tenho, para ter direito à aposentadoria por idade integral, você tem que ter direito a 30 anos de contribuição. E aí, muitas vezes, você que talvez milita ou que conhece alguns processos previdenciários, você vai escutar a tal das revisionais, que algumas vezes tem direito, outras vezes não. Por quê? Vai chegar um senhorzinho para você e vai falar assim, doutor, eu estava pagando sobre R$ 1.500 perto de aposentar e eu estou recebendo aqui hoje meus R$ 1.000. Primeiro, há quanto tempo ele está pagando esses R$ 1.500? Porque antigamente as pessoas achavam que eu paguei, na hora que eu estou lá para aposentar, que eu vou pagar alto. Antes eram os últimos 36 meses que entrava no cálculo. Então, por isso que as pessoas sempre pagavam por um salário mínimo, na hora de aposentar, resolviam contribuir mais alto. Mas hoje não resolve, eu tenho que pagar, eu tenho que ter uma estabilidade previdenciária, porque vai pegar de julho de 94 até a data da aposentadoria, todo o período contributivo. Lógico, se a pessoa se inscreveu depois de julho de 94, aí vai pegar da data da inscrição até a data da concessão do benefício. É um ponto para a gente destacar. Julho de 94 é os inscritos antes dessa data. Mas os que se inscreveram depois, do dia da inscrição até a data da concessão do benefício. E aí chegou o senhorzinho lá, falou, eu estou ganhando muito pouco, eu quero entrar com uma revisional. Aí você vai ter que olhar, senhor, quanto tempo o senhor tinha de contribuição? Não, eu só tinha uns 15 anos. Então, de cara, eu já vejo que o benefício dele reduziu 15%. Por quê? Ele tinha um 70% mínimo, mais 1% a cada 12 meses de contribuição. Então, ele atingiu só 85% do salário de benefício. Então, muitas vezes, a gente precisa se atentar à previsão legal, porque talvez você vai entrar na justiça, mas o que vai dar lá no final? Uma causa improcedente, porque a lei dispõe que será dessa forma. Então, para você ter direito a 100% do seu salário de benefício, só se você tiver 30 anos de contribuição. E é o que muitas pessoas não entendem. Então, a aposentadoria por idade, ela tem essa situação. Por isso que, curiosamente, quando você olha as estatísticas dos valores pagos pelo RGPS, a maioria das aposentadorias por idade é de um salário mínimo ou próximo ao mínimo. Porque as pessoas não contribuíram muito tempo e aí chega lá, reduziu tanto que virou um salário mínimo. Então, temos a questão da aposentadoria aí, o salário de benefício. Um outro ponto que a gente tem que prestar atenção. Na hora que você lê o artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213, diz o seguinte, o salário de benefício consiste, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1, seria a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuições correspondentes a 80% de todo o período, multiplicado pelo fator previdenciário. Aí começou outra coisa que está na moda. O que é o fator previdenciário? Nós não vamos tratar de muitos detalhes agora. Por quê? O fator previdenciário, gente, na aposentadoria por idade, ele é de aplicação facultativa. Ele não é obrigatório a incidência do fator previdenciário. Só vai incidir o fator previdenciário se ele for para beneficiar o valor do benefício deste segurado. Então, no caso da aposentadoria por idade, ele é de aplicação facultativa. Então, temos aqui o fator previdenciário, que vai ser melhor abordado a partir da próxima aula. O que é outro tema que a gente merece destacar quanto à aposentadoria por idade? Vamos lá no artigo 51 da Lei 8.213. É o último artigo quanto à aposentadoria por idade. Fala o seguinte, a aposentadoria por idade
pode ser requerida pela empresa desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos de idade, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão o contrato de trabalho a imediatamente anterior ao início da aposentadoria. O que tem aqui na Lei 8.213, no artigo 51? Seria a aposentadoria por idade compulsória. Que aconteceria na seguinte situação: se o empregado já tiver mais de 15 anos de contribuição, que ele tem que cumprir pelo menos a carência, a empresa pode ir lá no INSS e requerer a aposentadoria do homem se tiver mais de 70 e da mulher mais de 65 anos. Mas a nossa legislação previdenciária, ela tratou de um ponto que é um tanto quanto vantajoso para o empregado, não para a empresa. Se a empresa fizer isso, o que vai acontecer? A empresa vai ter que indenizar aquele empregado como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa. Então, vai existir a figura da indenização trabalhista. Então, o que acontece com esse artigo 51 aqui? Nós sabemos que, na realidade, ele é uma letra morta. Ninguém faz isso. Por mais que esteja lá com 70 anos o senhorzinho, a empresa, no final das contas, não tem interesse em aposentá-lo compulsoriamente, porque senão ela vai ter que indenizar. Então, muitas vezes a gente sabe que a empresa vai ficar forçando a barra. Ah, o senhor não quer aposentar, não, porque se ele aposentar compulsoriamente aquele empregado, ele vai ter que indenizá-lo. Então, no final das contas, a aposentadoria por idade, na modalidade compulsória que é prevista na lei, ela não existe na prática. Mas é importante a gente saber que é 70 anos se homem e 65 anos se mulher. Uma outra coisa também que a gente tem que destacar, que mesmo aposentado por idade, eu não preciso me afastar do trabalho. Professora, mas com 65 anos de idade eu quero continuar trabalhando, a gente nunca sabe da saúde da pessoa. Se ela estiver disposta e saudável, tem muitas pessoas que querem. A gente vê isso muito em algumas empresas, pessoas com 70, 80 anos. Eu tenho uma colega de trabalho, que é professora também, que está em sala de aula com 80 anos. Ela já é aposentada, mas ela falou, eu não quero me afastar, quero continuar trabalhando. Então, a aposentadoria por idade também não é uma rescisão do contrato de trabalho. A pessoa, ela opta por continuar trabalhando ou não. Então, nós, muitas vezes, pensamos, a idade, ela vai sair do mercado. Não. Isso aí fica a critério do empregado, da pessoa, do segurado, que optou por aposentar, se ele quer se afastar ou não do mercado de trabalho. Uma outra situação que a gente merece destacar, que seria quanto à perda da qualidade de segurado. Isso acontece muito, a gente vê, pessoas que trabalharam enquanto jovens. Um dia desse para trás eu atendi uma senhora nesse sentido. Ela trabalhou 20 anos enquanto jovens, mas já tinha 15 anos que ela não trabalhava. E hoje ela já está com 60 anos de idade. Ela me consultou. Ó, doutor, eu queria saber se eu tenho como aposentar. Aí a gente tem que levantar e falar assim, ó, o que a senhora já contribuiu? Ah, eu trabalhei 20 anos de carteira assinada numa empresa só, e aí quando a empresa fechou, eu fui cuidar dos meus filhos e não voltei mais para o mercado de trabalho. E aí o que a gente vislumbra? Que mesmo que ocorra a perda da qualidade de segurado, não vai ser considerada para concessão da aposentadoria por idade, desde que tenha cumprido o tempo mínimo de contribuição exigida. Então, o que ela pode fazer? Eu falei para ela, a senhora tem que ir amanhã no INSS. Doutora, mas eu tenho direito? Tem, a senhora já contribuiu 20 anos lá atrás, mas esses 20 anos eles não se perdem. É a vantagem que nós estamos tratando em todo momento aqui dos regimes previdenciários. Porque o regime previdenciário, no momento que eu contribuo aquele valor, ele não vai se perder. Eu já fui uma vez segurado e eu mantenho segurado. Eu falei para ela, a senhora pode ir lá no INSS que a senhora vai aposentar. 3 dias depois ela me ligou, ó, doutora, aposentei mesmo. Super feliz. Por quê? Ela manteve aquele tempo, ela já tinha cumprido a carência daqueles 15 anos. Então, ela conseguiu aposentar-se, mesmo sem muito tempo, sem contribuir. Então,
A única observação que tem, porque como ela tinha contribuído antes de 94, o valor do salário da aposentadoria dela foi de um salário mínimo. Mas ela já ficou super feliz com esse valor, porque já foi muito bom para ela. O que nós tratamos, então, na aula de hoje? Na aula de hoje, nós tratamos sobre a aposentadoria por idade. E a aposentadoria por idade, é importante a gente lembrar que ela é diferenciada para o urbano e o rural. Homem, 65 anos, mulher, 60 anos. No urbano. Rural, homem, 60 anos, mulher, 55. Lembrando que a Constituição incluiu o garimpeiro na mesma situação do rural. E nós temos que o salário de benefício da aposentadoria por idade, ele vai ser proporcional ao tempo de contribuição, que o tempo de contribuição mínimo é de 180 contribuições mensais, que seria a carência exigida pela lei. Então, na aula de hoje, que nós já estamos encerrando, nós abordamos a aposentadoria por idade e a sua fórmula de cálculo. E foi muito bom estar com todos vocês. Nós estamos tratando ao longo dessa semana sobre as aposentadorias do RGPS e nós também no início da aula diferenciamos a aposentadoria por idade do benefício assistencial, porque é importante a gente sempre lembrar que não é possível aposentar-se sem nunca contribuir. E para aposentar por idade eu preciso ter no mínimo a carência de 180 contribuições mensais. Então agradeço a companhia de todos os telespectadores, de cada um de vocês, e convido vocês para assistirem a próxima aula que nós vamos estar abordando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição e o fator previdenciário. Essa aposentadoria é a que tem sido mais questionada ao longo dos anos das reformas da Previdência e nós vamos estudar o que é a aposentadoria por tempo de contribuição e esse famoso fator previdenciário. Até mais, espero vocês na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.